Fala galera, no vídeo de hoje veremos a primeira temporada de Sayonara Ryusei. Então, se gostarem e quiserem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. A história inicia com um dragão prestes a ser morto por alguns heróis. Ele não entendia o que fez de errado para aquilo estar acontecendo com ele. E os humanos que fizeram isso não deram nem ao menos uma justificativa para tal ato. Mesmo assim, acredita ter vivido bastante, pois nasceu na Era dos Deuses e estava na hora do seu descanso final. Contudo, o que o dragão não esperava aconteceu. Ele renasceu como um humano e seus pais o nomearam de Dolan. Alguns anos depois, ele estava muito maior, e enquanto pensava na vida, Airi apareceu para levá-lo para casa. O protagonista não sabe o motivo de ter reencarnado como um humano, e estava em uma vila pacata onde o foco é a agricultura. Ele trabalha todos os dias para ganhar o pão de cada dia. E como já tem 16 anos, já é considerado um adulto, por isso mora sozinho. Enquanto conversava com seu irmão mais velho, Dolan comentou sobre uma missão que irá sozinho. Seu irmão está preocupado com ele, porém o protagonista disse para ele relaxar. Como há muitos bandidos e monstros ao redor de onde ele está indo, todos da vila estavam preocupados com ele. Mais tarde, Airi apareceu na casa de Dolan, pois estava na hora da aula de magia. Com isso, vemos que o protagonista não tem dificuldade para lançar feitiços. Quando estava escurecendo, o chefe da vila apresentou Dolan para Cristina, uma jovem nobre que ficará um tempo na vila. E estando com alguns mantimentos, o protagonista foi até a casa de seus pais para jantar com eles. O irmão mais novo dele também estava preocupado que Dolan vai para o pântano no dia seguinte, e seus pais pediram para ele ter cuidado. No dia seguinte, os soldados da vila agradeceram o protagonista pela ajuda. O capitão gostaria de ir junto, porém precisa ficar para proteger o local. Depois de se despedir de todos, Dolan seguiu até o pântano, e ao chegar conseguiu descobrir o que estava acontecendo. De repente ele escutou um barulho e ao olhar para o lado, viu que uma lâmina estava lá. Ela é muito bonita e planeja usar o seu poder de sedução, porém não sabia exatamente como fazer isso. A garota disse que não estava lá para lutar, mas de repente um monstro gigante a atacou. O protagonista conseguiu ajudá-la, e ele explicou que o elemental de terra havia enlouquecido, o que é o motivo dos lagartos não viverem mais lá. O nome dela é Selina e como ela consegue usar magia, ele pediu a ajuda dela. Assim, o plano é o protagonista ir na frente enquanto ela dá suporte para ele. Com um feitiço poderoso, ela invocou uma cobra gigante para atacar o elemental. E com essa distração, Dolan imbuiu sua espada com energia dracônica e o finalizou. Contudo, isso fez a garota ficar muito suja. Assim, ele a ajudou. E durante a noite, preparou algo para comerem. O protagonista estava curioso com o motivo dela estar lá. E então, Selina explicou que quando lâmias fazem 17 anos, partem em busca de encontrarem um marido. Como existem apenas lâmias fêmeas, elas precisam encontrar maridos de outras raças. Ela também contou que sua raça foi criada quando uma mulher humana foi amaldiçoada, e essa maldição foi passada adiante, contendo veneno em seus fluidos corporais. Por causa disso, elas precisam encontrar um marido forte e resistente a veneno, ou morreriam ao tentar fazer aquilo. Selina contou que seu pai é humano, e Dolan também comentou um pouco sobre sua família, o que fez a garota perceber que ele os ama muito. Dessa forma, o protagonista se lembrou de sua vida passada solitária, e percebeu que estava muito mais feliz. No dia seguinte, eles se despediram, e lembrando que lâmias gostam de energia vital, ele deu um pouco de sua energia dracônica para ela, o que pareceu ser demais para a garota. Assim, ele voltou para a vila e desejou sorte para ela na procura de um marido. Seguindo sua jornada, Selina encontrou alguns humanos, porém quando eles viram sua cauda, saíram correndo com medo. De volta para o protagonista, ele estava na casa de sua professora estudando sobre poções. Porém, por ser um trabalho mais delicado, Dolan não era muito bom nisso. Ao contrário do protagonista, Airi era boa nessa tarefa, e então pôde sair mais cedo e descobrimos o motivo do protagonista não ser bom com isso. Quando era um dragão, remédios não eram necessários, por isso ele não se dá bem com trabalhos delicados. Dolan almoçou na casa de Airi, mas antes de comerem rezaram para a deusa Mirali, o que fez o protagonista se sentir nostálgico, pois não havia faz muito tempo. Ele precisou correr para seu treinamento e se encontrou com Mil, uma semi-humana bovina que compartilha seu leite com as pessoas da vila, o que o protagonista disse que tinha um sabor divino. Depois de beber, ele foi para o treino, mas quando chegou sentiu a presença de um monstro familiar por perto. Durante a noite ele foi investigar e ao andar um pouco encontrou Selina tomando banho. Ele se impressionou com a beleza dela, mas vemos que por ser um dragão ele não sabe agir em certas situações, pois não parava de olhar e comentar sobre a beleza dela,
o que a deixou com vergonha. Dolan levou um tapa na cara por causa disso e ela explicou o que tinha acontecido mais cedo. E então estava lá pois o protagonista foi alguém que a tratou muito bem. Pensando um pouco na situação, Dolan teve uma ideia, assim convidou Selina para morar com ele. Ela ficou com medo de assustar os moradores. Porém, o protagonista disse que muitos semi-humanos moravam na vila, por isso não teria problemas. Selina contou que tinha outro motivo para ter ido vê-lo. Ela queria que ele compartilhasse sua energia vital mais uma vez. Dessa forma ele fez aquilo de novo e contou sobre seu plano. 3 dias após isso, os soldados da vila encontraram mais uma vez alguns animais mortos perto de lá. O que deixou todos preocupados, pois eles descobriram se tratar de uma lâmia. Porém não entendiam o motivo de estarem recebendo tanta comida dela. Balan queria montar um grupo para caçá-la, porém como era perigoso, pensaram em pedir reforços. Porém a professora interviu e comentou que deve haver uma razão para as oferendas da lâmia. Então deveriam esperar. Quando ouviu sobre isso, o protagonista ficou feliz, assim faltava apenas a parte final do plano. No dia seguinte, os soldados da vila trouxeram as pessoas que pudessem lutar para um treinamento especial. E o plano final de Dolan é fazê-los verem Selina o salvando para que entendam que ela é legal e possa morar na vila. No entanto, de repente, um urso gigante apareceu. E o filho do Capitão Balan estava prestes a ser pego. Então o protagonista estava pronto para usar seus poderes de dragão para protegê-lo. Porém Selina entrou na frente dos dois e foi atingida. Com seus poderes ela fez o urso retornar para a floresta. Mas mesmo depois disso acontecer, Balan ainda parecia hostil com a garota e o protagonista a defendeu. O capitão perguntou o motivo dela estar lá, e Selina implorou para que eles a deixassem viver na vila. Quando ouviu Selina falando, Letícia, sacerdote da vila, recebeu uma mensagem de Mirali, a deusa da natureza. A mensagem dizia que a lâmina na frente deles não era má, porém quando tudo parecia bem, Selina desmaiou pela perda de sangue. Depois de tratada, ela ganhou uma casa para morar, o que a deixou muito feliz, e Balan pediu desculpas por sua hostilidade de antes. Assim, o plano do protagonista foi um sucesso. Com os dias passando, ela estava cada vez mais querida pelos moradores, e Dolan pensou sobre a mensagem divina que Mirali mandou, e então disse estar em dívida com sua amiga. Enquanto dormia, o protagonista usou sua forma astral para agradecê-la, e eles conversaram um pouco sobre a reencarnação dele. Dolan confessou que mudou muito com sua vida como humano, pois antes ele não sentia nada em relação à vida, mas agora ele estava muito mais feliz, o que deixou a deusa muito alegre. No dia seguinte ele foi acordado por Selina, pois eles tinham combinado de plantar batatas junto de Cristina. E enquanto isso, em uma cidade grande, Olivia recebeu uma carta de Cristina, onde contava sobre o que aconteceu desde que ela foi morar na vila. Vemos ela treinando com a vice-capitã e vencendo sem muita dificuldade. Ela contou que os moradores de lá são muito acolhedores, porém algo ainda incomodava. Certo dia ela encontrou Dolan e Selina, e vendo que a garota estava estranha, a Lame a convidou para sua casa. Eles conversaram bastante sobre os moradores da vila e se divertiram juntos. Assim, no dia seguinte, ela decidiu se abrir mais com os moradores, tanto que ela até competiu com Balan para ver quem bebia mais o leite feito pela esposa dele, o que é estranho vê-lo perdendo. Assim, Cristina escreveu que graças a Dolan e Selina, ela conseguiu se aproximar mais dos moradores. Olivia ficou muito feliz em saber que tudo estava indo bem para ela. E durante uma festa, todos já sabiam sobre Cristina ter se tornado amiga de uma lâmina. E Caitlin perguntou para Olivia mais sobre isso. Basicamente, essa mulher planeja fazer algo ruim com Selina, e eles decidiram mandar alguém para verificar a situação. De volta para a vila, um dos soldados chamou os três para o portão de entrada, pois Golda, o comissário da fronteira norte, está lá. Ele quer levar Selina ao governo geral para confirmar se ela é mesmo inofensiva, usando como desculpa que essa era a lei do reino. Dessa forma, Dolan pediu para acompanhá-la, e nenhum dos moradores gostou do que aconteceu, inclusive Cristina, que decidiu ir até a diretora Olivia para pedir ajuda. No caminho, o protagonista tentou acalmar Selina, porém ela não estava preocupada consigo, mas sim com o incômodo que causou aos moradores da vila. Assim, ele fez algo que aprendeu com sua mãe. A abraçou e disse que dará tudo certo. Chegando na cidade, Cristina contou para Olivia o que aconteceu, e a diretora a tranquilizou, dizendo que por causa da mensagem divina da deusa Mirali, Selina não será eliminada. Olivia disse que não foi Golda que teve a ideia de trazê-la para lá, mas sim que a Irene.
pois a maga vê como uma ameaça que possa estar envolvida com alguns desaparecimentos que estão acontecendo, mesmo sendo impossível para Selina por ela estar morando muito longe. No entanto, por Kayden ser muito influente no governo geral, Selina pode ser culpada injustamente. Durante a viagem, a carruagem parou e Golda quis conversar a sós com o casal. Porém, não sabemos o que o comissário falou, mas eles não pareceram ter gostado. Mais tarde, eles chegaram onde a maga estava e foram recebidos com um jantar. Ela parecia ser legal e disse que faria a papelada no dia seguinte para que Selina pudesse morar no reino. Kayden não parava de falar o quanto Selina era linda, porém, ficando com um rosto assustador, disse que gostaria de comer a lâmina, e vemos que haviam colocado algo na comida deles. De volta para Cristina, Golda entrou na sala para conversar com a diretora, e eles falaram sobre as mulheres que estavam desaparecendo na cidade. Ele também comentou sobre uma maga que vive lá, que dizem ter mais de 300 anos. Assim chegaram à conclusão que ela usou magia proibida para usar o corpo de jovens e continuar vivendo. Eles suspeitam dela ser Kayden, então estavam indo até lá para salvar Selina e o protagonista. Assim terão provas para acusá-la por tudo. Quando ela estava prestes a cortar Selina, Dolan a impediu, e entendeu que ela já estava acostumada a fazer aquilo. Basicamente, a mulher fez um pacto com um demônio, e possuía parte de vários seres em seu corpo, o que irritou o protagonista. Selina também acordou e estava horrorizada com as maldades que a maga fez. Eles estavam acordados pois mais cedo o comissário Golda tinha os avisado sobre o que estava acontecendo. Eles estavam usando brincos para transmitir o que ela dizia para outro local. E então Golda ouviu sobre o plano da vilã e o reforço chegou. Eles já estavam cientes de todos os crimes de Kayden, e a maga comentou o motivo dela fazer tudo aquilo. Ao contrário das garotas presentes, ela não nasceu bonita, e sempre foi fascinada por coisas belas. E então ela começou a roubar a aparência das mulheres bonitas, se tornando cada vez mais viciada nisso, não importando quantas vítimas fizesse no processo. Não querendo ser presa, Kayden libertou sua verdadeira forma, um monstro gigante que começou a atacar todos. Essa forma era por causa da mistura de várias raças e seres com magia. Selina usou seus olhos amaldiçoados para pará-la, porém a maga é muito poderosa e Cristina precisou agir. A garota estava tendo dificuldade e Olivia não podia usar seus poderes, pois estavam no subterrâneo. E enquanto a luta acontecia, Dolan fez 2 círculos mágicos no chão, e depois de dar um sermão na vilã, ele usou uma magia chamada Lança Celestial, fazendo a maga virar pó. Alguns dias depois vemos o protagonista ensinando Selina a ler e escrever, porém ela estava tendo muita dificuldade. Golda e Olivia apareceram para visitá-los, e ele pediu desculpas por envolvê-los em algo tão perigoso. Além disso, descobrimos que eles não dormiram quando tomaram veneno por causa do antídoto que a professora de Dolan o ensinou a fazer. Golda entregou para Selina um documento dizendo que ela tinha permissão para morar no reino, e vemos que o comissário é uma pessoa muito mais legal do que parecia. Mais tarde, um homem chamado Denzel se encontrou com o protagonista. Ele é o filho da professora de Dolan e decidiu mostrar a cidade para eles. No entanto, por ser uma lâmina, os moradores ficaram com medo de Selina, o que ela tentou ignorar e, com um sorriso, disse para o protagonista que queria comprar alguns presentes para as pessoas da vila. Prestes a irem embora, Denzel convidou Dolan para entrar no instituto, pois como os poderes mágicos dele são extraordinários, seria bom ele usá-los para algo mais importante. Contudo, o protagonista negou a oferta, pois estava feliz com sua vida na vila. Porém, chegando perto dele, Olivia disse que seria bom se ele expandisse seus conhecimentos para manter a vila que ama segura. No caminho, Cristina conversou com ele sobre isso, e Dolan sabe que seria bom aprender magia no instituto. Porém, Selina não parecia muito feliz com a possibilidade dele sair da vila. A cena corta e vemos um elfo se encontrando com diversos monstros. Ele não teve chance e seu amigo não sabia o que fazer. Mais tarde, vemos que vários foram mortos, e quando outros apareceram, descobriram se tratar de um ataque de demônios. De volta para a vila, vemos como Selina estava preocupada com a possível partida de Dolan, e ele estava muito feliz ao ver como estavam em paz. Cristina pediu a ajuda dele para explorar a floresta, pois ela queria testar suas habilidades, e usou ajudar alguns porcos a pastarem como desculpa. De repente, um tigre gigante apareceu e Balan precisou agir, mas ele não esperava ser atacado por aquele demônio. Com isso, Cristina e o protagonista deram um fim nele, e Dolan pediu para ela não comentar sobre os demônios para os moradores da vila. Em uma reunião para saberem o que fazer, o protagonista convenceu sua mestra a deixar ele investigar a floresta, porém precisava ir com mais alguém.
No entanto, mesmo se candidatando, o chefe da vila não deixou Cristina ir, pois não saberiam o que fazer se algo acontecesse com uma nobre como ela. Dessa forma, como já queria ir, Celina disse que acompanharia o protagonista. E no dia seguinte, quando saíram a sós, ela estava muito feliz e queria mostrar que poderia ser útil. Contudo, eles acabaram encontrando Cristina no caminho, pois ela queria muito ajudá-los. Mais tarde, vemos eles derrotando alguns monstros, e Dolan percebeu que está cada vez se tornando mais humano. Um monstro mais poderoso apareceu, porém Celina o acalmou dando uma maçã para ele, e todos fizeram um piquenique junto com os filhotes da besta. No começo, Cristina achou aquilo estranho, mas logo se acostumou e Dolan percebeu que algo muito errado estava acontecendo na floresta, pois um monstro poderoso como aquele não deveria ser expulso de sua área. Ao verem a nobre comendo, Dolan e Celina comentaram como ela era charmosa, e a garota cobra queria algumas dicas para melhorar seu charme. No entanto, o protagonista disse que ela não precisava disso, pois já estava ótima daquele jeito. Assim, ela começou a se perguntar se isso significava que Dolan a tornaria sua esposa, o que a deixou com vergonha. De repente, eles escutaram algo, e uma fada voou na direção deles. Ela estava muito ferida e falou para todos fugirem. Então aqueles demônios apareceram. Dolan e Cristina estavam dando conta deles. Porém, prestes a ser atingido por um ataque surpresa, o protagonista precisou usar sua transformação corporal. E voltando a ter o braço que tinha quando era um dragão, destruiu o inimigo. Celina também ajudou na batalha e quando terminaram, conversaram com a fada sobre o que estava acontecendo. Sabendo que aqueles eram apenas soldados, o protagonista entendeu que algum demônio mais poderoso irá aparecer. E enquanto conversavam com a fada, eles sentiram a presença de algo. Dolan sabia que não eram os demônios, e então abaixou sua espada. Assim, alguns elfos saíram das árvores. O líder dos elfos agradeceu o grupo do protagonista por terem ajudado a fada, porém aquele território pertence a eles. Por isso queriam saber o motivo deles estarem lá. Dolan se apresentou e contou sobre alguns monstros estranhos aparecendo perto de sua vila. O elfo entendeu a situação deles, mas disse para todos irem embora imediatamente, pois aquela floresta estava muito perigosa. Ao ouvir sobre o exército demoníaco que eles estão enfrentando, Cristina ficou irritada, pois os elfos estavam correndo muito perigo e eles poderiam ajudar. Depois de verem o caráter de Cristina, os elfos ficaram mais calmos e entenderam que podiam confiar naqueles humanos. O protagonista sabia que um portal para o mundo dos demônios estava na floresta, e então tinha que destruí-lo o mais rápido possível, antes que um demônio superior saísse de lá, mesmo que ele tenha que revelar o segredo de seus poderes. Dolan está com medo de ser expulso da vila se os moradores descobrirem sobre seus poderes dracônicos, mas ele não pode hesitar se pretende proteger as pessoas que ama. O protagonista fez uma proposta para o elfo e pediu que ele os deixasse ajudar temporariamente. O elfo não sabia o que fazer, porém ao ver os outros acreditando naqueles humanos, ele aceitou a proposta. O nome dele é Gil, e antes que conseguissem se apresentar direito, um tremor aconteceu, e Dolan tinha certeza que era por causa do portal. Vemos alguns demônios diferentes saindo dele, e como estavam com pressa, o protagonista usou magia para fazê-los chegarem mais rápido na vila dos elfos. Aqueles demônios estavam trabalhando para alguém, e mesmo sendo muito poderosos, ainda tinham mais forte do que todos eles, que ainda não chegou por causa de sua mana extremamente alta. Os vilões sentiram alguns elfos por perto, e decidiram fazer um jogo para ver quem os encontraria primeiro, assim quem vencer terá o direito de matá-los. E enquanto isso, os elfos estavam tendo muita dificuldade para manter os soldados demoníacos longe da vila, até que Geolud, um dos 4 cavaleiros demoníacos, apareceu. Gil conseguiu descobrir que os demônios de nível superior estavam atacando, e então precisavam se apressar. Quando um elfo estava prestes a morrer, algumas plantas seguraram o inimigo, e vemos que quem fez isso foi Diadora, o espírito da Rosa Negra. Alguns demônios estavam os impedindo de avançar, e então eles acabaram rapidamente com eles. Como não tinham tempo, o protagonista pegou alguns cristais mágicos, e com eles o trio deu um fim nos demônios que estavam lá. Diadora estava furiosa com o que os demônios fizeram com a floresta, e ela estava prestes a dar um fim nele. Porém, Rafflesia apareceu para ajudar seu aliado. Diadora tentou usar os espíritos das flores para ajudá-la na batalha, porém Rafflesia já tinha matado todos com suas maldições. Isso deixou Diadora ainda mais irritada, mas mesmo usando seus poderes não conseguia atingir a inimiga. Ela contou que também era um espírito de uma flor,
Porém, ao contrário de Diadora, ela era o espírito de uma flor do reino demoníaco, e disse que toda vida existe para alimentar o seu florescimento. Raflasia estava em muita vantagem, acreditando que não poderia perder, porém Diadora conseguiu acertá-la, o que a deixou extremamente irritada. Geolude estava impaciente, então atacou Diadora, a qual não tinha chance de vencer os dois juntos. Porém, antes que eles conseguissem atacar mais uma vez, o protagonista apareceu. Ao chegar na batalha, a primeira coisa que o protagonista fez foi ajudar Diadora, e Cristina apareceu para lutar junto com os elfos. Entretanto, quando a luta parecia favorável para eles, uma explosão de energia apareceu no portal demoníaco. Aquele inimigo poderoso finalmente havia chegado, e Selena também se juntou à batalha. Com seus poderes, ela prendeu Geolude, e Dolan estava prestes a dar o golpe final, porém foi impedido por outro inimigo. O nome dele é Galen e pretendia duelar contra Selena, porém era Geolude que queria dar um fim na lâmina. Cristina não deixou isso acontecer e, como a batalha estava difícil, liberou o poder de sua espada. A cavaleira estava indo muito bem, porém não podemos dizer o mesmo de Selena, pois nenhum de seus ataques era efetivo contra Galen, que ficou decepcionado ao ver que a lâmina não estava determinada o suficiente para uma batalha de vida ou morte. Dolan teve que salvá-la, porém depois de acertar um golpe, outro inimigo apareceu. E enquanto isso, os elfos já tinham derrotado todos os soldados, restando apenas os líderes. Ao contrário dos outros, o novo inimigo está em um nível completamente diferente, e ele estava feliz em encontrar um oponente forte como protagonista. Quando ele disse que seu nome era Dolan, o inimigo comentou que conhecia alguém com esse nome, mas era completamente diferente dele. O protagonista precisou usar sua energia dracônica e ele notou aquilo. Porém, não tinha tempo para pensar, pois Dolan continuou atacando. O protagonista notou que aquele inimigo não era um demônio como os outros três, mas sim uma divindade antiga, ou seja, um deus caído. O nome dele é Georg e Dolan sabe que não conseguirá vencê-lo em sua forma humana. Porém, se usar seus poderes com força total, a Vila dos Elfos será destruída. Voltando para a batalha, Georg estava se divertindo muito, e enquanto acumulava mana, Raflasia e Geolude se meteram na luta. Porém, Dolan não teve nenhuma dificuldade para afastá-los com seus poderes dracônicos. Com toda sua mana reunida, Georg preparou um ataque com suas 3 espadas ao mesmo tempo, dizendo ser seu movimento definitivo. Selena ficou preocupada, porém Dolan recebeu o ataque com um sorriso, e o contra-golpeando mandou o golpe para o céu. Isso deixou o vilão impressionado, porém ao ver que o protagonista não estava indo com tudo por estar preocupado com as pessoas ao redor, Georg perdeu o interesse, e em busca de uma batalha de verdade contra Dolan, ele avisou a todos que irão embora, mas retornarão em 3 dias com um exército. Dessa forma ele deu 2 escolhas para todos: se reunirem a eles ou batalharem até a morte. Assim os demônios foram embora, e vimos que Georg sabia sobre o segredo de Dolan. Com a partida dos inimigos, eles estavam felizes por não terem se ferido, e Cristina pretendia fazer algumas perguntas para o protagonista mais tarde. Gil levou o protagonista até os chefes da vila, onde estavam líderes de algumas raças diferentes. Além disso, antes da conversa sobre o que farão começar, mais uma pessoa se juntou à sala, a diretora Olivia. Bom pessoal, esse foi o resumo dos 7 primeiros episódios de Sayonara Hills. Eles ficaram impressionados ao encontrarem Olivia, e ela explicou que nasceu naquela vila, então quando escutou o que estava acontecendo, correu para lá. Prosseguindo com a conversa, o líder dos elfos comentou que eles não podiam esperar os 3 dias, pois precisavam atacar de surpresa para destruir o portal demoníaco. Sem o portal, os demônios não conseguirão sustentar sua presença, e o protagonista disse que iria ajudá-los nesse ataque. Os chefes do clã não queriam ter que pedir ajuda de estrangeiros, porém, como eles são muito fortes, precisam deles. Olivia também pediu a ajuda do reino, mas eles irão demorar para chegar. Vendo o desejo do povo de proteger a floresta, Dolan ficou muito mais empenhado e prometeu fazer tudo o que puder para derrotar os demônios. Enquanto isso, Geolude estava matando diversos soldados por estar com muita raiva de Cristina, se referindo a ela como uma garota sobre-humana. Raflasia também estava com muito ódio por ter sido ferida, e Garen tentou acalmar os dois, o que não deu certo. Georg não se importou com o que eles estavam fazendo, pois a única coisa que ele está se importando é com a batalha que terá contra Dolan. Por causa da pequena luta que tiveram, Georg tinha certeza de uma coisa. E então, voltando no passado, vemos quando ele ainda fazia parte do exército do deus da guerra, e viu um dragão gigante acabando com todos os inimigos. Georg sabia que aquele dragão era Dolan, e tem certeza que terá uma batalha muito divertida.
De volta para o protagonista, ele foi visitar Diadora. Ela estava muito brava por tudo o que aconteceu com os espíritos da floresta. E chegando perto, o Dolan revelou saber que o ferimento dela não havia cicatrizado. Desse modo, para ajudar, Dolan decidiu purificar o ferimento com um pouco de sua energia vital. E ela perguntou se ele realmente era um humano. Eles conversaram um pouco sobre os espíritos que Rafflesia matou, e vemos como Diadora estava ansiosa para se vingar. Dolan também viu isso, então perguntou se ela o deixaria ajudá-la, e Diadora ficou feliz em aceitar. Voltando para seu quarto, Dolan viu que Phil e Merle estavam lá. Enquanto o protagonista comia, elas começaram a ter um assunto de garotas, comentando sobre o corpo de Cristina e Selina. Porém, com Dolan estando lá, elas pararam de falar, mesmo que o protagonista não estivesse se importando com aquilo. Quando Selina foi limpar os pratos, ele percebeu que a garota estava tremendo, e durante a madrugada, ao se levantar, encontrou Selina olhando para a vila. Era uma vista muito bonita, porém ele não conseguia parar de notar como ela estava nervosa. Eles conseguiram ouvir a floresta e os ferreiros trabalhando sem parar para a batalha do dia seguinte. Dolan se sentou ao lado de Selina e disse ter percebido a ansiedade dela. Então pediu desculpas por ter arrastado a garota para aquela confusão. Contudo, a garota disse que não estava assim por ter medo de lutar. Selina contou que poderia ter matado aquele demônio naquela hora. Tudo o que ela precisava era apertar mais, porém ela não foi capaz de fazer isso. Mesmo que os inimigos tenham machucado muitos elfos e espíritos, ela não conseguiu, pois não gosta da ideia de acabar com uma vida. Dessa forma ela começou a dizer que era uma péssima lâmia. Porém o protagonista discorda. Dolan disse que sempre pensou que lâmias fossem mais cruéis. Porém depois de conhecê-la ele percebeu estar errado, e ficou muito feliz com isso. Pois se Selina não fosse uma pessoa boa como é, ele não a teria convidado para morar na vila. O protagonista prefere ela do jeito que é, com sua alma gentil e bondosa. Assim ele pegou um pingente com um cristal mágico muito poderoso, o que Dolan disse ser sua especialidade, mas manteve em segredo o método de produção. Ele criou aquele cristal para mantê-la segura. Assim, quando os dois estavam mais calmos e felizes, Cristina também apareceu e apreciou aquela vista junto com seus dois amigos. Assim, Selina se levantou e prometeu que não iria mais vacilar. Quando ela dormiu, Cristina resolveu fazer a pergunta que queria para Dolan, se ele já ouviu a palavra sobre-humano antes. Vemos que o protagonista hesitou, porém ele disse nunca ter escutado, o que não parece ser verdade. No dia seguinte, todos estavam prontos para a guerra e partiram para o portal demoníaco. Quem fez toda a estratégia foi Olivia, e o grupo do protagonista será a arma secreta deles. Antes de chegarem no portal, Selina saiu da carruagem, dizendo que ajudaria o esquadrão de Gil, o que deixou seus amigos preocupados, porém ao verem como a garota estava determinada, acreditaram nela, a qual vemos estar pronta para a batalha. Os demônios estavam ansiosos para a batalha, e enquanto Rafflesia esperava, Diadora apareceu pronta para sua vingança. Enquanto isso, o grupo de Gil estava tendo dificuldade para enfrentar Galen, até que Selina apareceu para ajudá-los, e se impressionou em como seu feitiço estava mais poderoso. Cristina estava muito preocupada com sua amiga e queria ir ajudá-la, porém o protagonista disse que deveriam confiar nela e apoiar o esforço de Selina. Mesmo assim, ela queria ir para lá, mas Dolan a impediu, e disse que deu para a lâmina um cristal mágico especial. Depois de ouvir o protagonista, ela tentou se acalmar, mas não conseguiu. Porém, eles chegaram em outro dos portais demoníacos. Geolud estava lá dando uma surra nos aliados, e então deixando a responsabilidade do portão principal dos demônios para Dolan, Cristina foi ajudar. Ele continuou a chamando de sobre-humana, mas ela não estava para brincadeira, então libertou o poder de sua espada e a verdadeira batalha começou. Durante a luta, Cristina perguntou o que significava ser um sobre-humano, e Dolan precisou usar suas asas para se apressar. De volta para a luta de Diadora, ela estava cansada de enfrentar os soldados e Rafflesia decidiu dar o que ela quer. E então criou um domo para que ninguém interferisse na batalha. Rafflesia começou a usar a energia vital dos espíritos que absorveu para atacar Diadora, e isso a deixou ainda mais irritada. Rafflesia queria absorver a energia vital de Diadora, porém ela não pretendia deixar isso acontecer, e decidiu lutar com toda a sua força. Basicamente, Diadora também conseguia absorver a energia dos outros, e elas começaram uma batalha para ver qual poder era mais forte, mas Diadora estava perdendo. Ou foi isso que ela queria que Rafflesia pensasse, pois depois que ela deixou o demônio absorver parte de sua energia, uma rosa preta saiu de dentro de Rafflesia. Na última batalha delas, quando Diadora a atingiu, colocou algumas sementes dentro do corpo dela. E então, com essa armadilha pronta, o destino de Rafflesia já foi decidido, e Diadora obteve a sua vingança.
Contudo, ela usou todas as suas forças para isso, mas antes que fosse atacada, Dolan apareceu e derrotou todos os monstros em volta dela. Como ela desmaiou, o protagonista curou e colocou uma barreira ao redor da garota. Assim, depois de destruir o portão, precisou partir. Mas antes disso, conversou um pouco com Diadora, a qual descobriu que ele é a reencarnação de um dragão. Voltando para Selina, vemos que ela estava muito ferida e os elfos ficaram muito preocupados. Com isso, eles pegaram a garota e a levaram para um lugar seguro. Depois de retirarem o galho que estava perfurando a cauda dela, a ferida se curou sozinha por causa do cristal especial. Galen estava se aproximando, e então Phil e Gil mandaram que Selina fugisse, pois eles queriam que pelo menos ela conseguisse sobreviver. Enquanto isso, Cristina estava indo muito bem contra Geolude. E sobre a última pergunta, o demônio explicou que sobre-humanos são monstros que raramente nascem entre os humanos. Eles estão em um nível acima em poder, magia e inteligência. Por causa disso, os humanos normais não os suportam. Cristina não gostou de ouvir isso, porém Geolude continuou e contou que o herói que derrotou o dragão antigo mais poderoso era um sobre-humano. Por causa disso, Geolude estava muito animado para enfrentá-la. Porém, usando todo o seu poder, Cristina o finalizou sem dificuldade, e o demônio perguntou se foi assim que o dragão antigo se sentiu. No entanto, ela disse que provavelmente não, pois diziam que o herói e o dragão eram amigos, e então o dragão deve ter ficado ressentido por causa dessa traição. E enquanto isso, Dolan chegou até Georg e descobriu que o deus caído sabia quem ele era. Mesmo assim, queria enfrentá-lo. Georg sabia que o protagonista não lutaria com tudo naquele local. E então os dois foram para o Reino Demoníaco. Eles chegaram no Reino Demoníaco para a batalha. E de volta para Selina, Phil precisou retornar para a luta. E a Lâmia ficou se sentindo mal por sua covardia. Os elfos estavam conseguindo lutar com seu trabalho em equipe. Porém, quando Galen usou sua força verdadeira, eles não tiveram chance. Ao ouvi-los gritar, o corpo de Selina se mexeu sozinho, pois mesmo não querendo machucar ninguém, ela não quer ver seus amigos sofrendo. Assim, aquele cristal começou a brilhar. Quando Gil estava prestes a ser eliminado, Selina apareceu e mostrou que não estava para brincadeira. Com seus poderes e o cristal especial, ela conseguiu paralisar o demônio. E então atacou com suas cobras, e quando as cabeças se uniram, a cabeça de um dragão apareceu e finalizou o inimigo. Voltando para o Reino Demoníaco, Dolan estava pronto para derrotar Georg, o qual estava muito ansioso para aquela batalha. Mesmo sendo poderoso, ele não tinha chance contra o protagonista, que estava bloqueando os ataques com extrema facilidade. No mundo humano, Diadora e Cristina se encontraram com um grupo de Gil, e eles se apressaram para ir até o portal final. Olivia já está lá e encontrou um cristal no chão, porém os líderes da vila apareceram. Eles entenderam que Dolan foi para o Reino Demoníaco para lutar contra Georg, e então eles se perguntaram se deveriam destruir o portal ou não. De volta para a luta, mesmo as pessoas estando preocupadas, Dolan estava dando uma surra no inimigo. Quando as garotas chegaram, não queriam deixar que destruíssem o portal, pois isso fará o protagonista ficar preso. Dessa forma, com o apoio de Gil e dos outros, Selina fez um discurso emocionante, dizendo que Dolan estava lutando por eles. E então o mínimo que poderiam fazer era acreditar que ele vencerá. Com isso, se envergonhando por cogitarem algo tão covarde, os líderes decidiram confiar no protagonista. E ele continuava dando uma surra em Georg. Porém, acabou chamando a atenção de uma mulher perigosa. Cansado de brincar, Dolan foi com tudo, e então cortou o seu inimigo ao meio, dizendo que sua aura e espírito de luta eram do nível do deus Hades, o que fez Georg chorar de felicidade enquanto desaparecia. Além disso, vemos um pouco mais daquela mulher demônio e ela parece conhecer Dolan muito bem. O protagonista voltou para o reino humano, e então depois de destruírem o portal, todos comemoraram e voltaram para a vila. Os elfos fizeram uma festa para se despedirem dos heróis que salvaram a vila, e as garotas se vestiram com roupas tradicionais dos elfos, ficando muito bonitas. Dolan conseguiu um momento a sós com Selina, e então eles dançaram juntos, enquanto conversavam sobre tudo o que aconteceu, e está na cara que ela ama ele. Mais tarde, a garota estava dormindo em cima do protagonista até que ele escutou uma música familiar. Ao ir ver quem era, descobriu se tratar de Cristina, a qual estava cantando uma música sobre a amizade do herói e do dragão. Quando Dolan perguntou como ela aprendeu aquela música, a garota revelou ser algo que foi passado de geração em geração na família dela. Dolan disse estar curioso com o que aconteceu com os amigos depois de derrotarem o dragão do mal. Porém, Cristina disse que a música terminava sem contar sobre isso. Apenas falava de quando o herói e o dragão branco derrotaram o dragão do mal. Cristina perguntou para o protagonista o que ele acha que aconteceu com o herói e com o dragão branco no final, mas Dolan diz que isso não importa.
pois ele tem certeza que o dragão valorizou muito sua amizade com o herói. No dia seguinte, eles se despedem dos elfos e Diadora diz que quer agradecer o protagonista por ter salvo a vida dela. E então ela o beija, o que deixa Selina muito brava, pois ela ainda não tinha ido tão longe com seu amado. Depois de uma longa caminhada, o trio se despediu, porém quando Dolan estava na porta de sua casa, alguém apareceu e tirou a vida dele. Após o ferimento, a cena corta para o dia seguinte, com Dolan acordando como se nada tivesse acontecido. Como sempre, ele lava seu rosto e vai verificar a plantação, até que Selina aparece. Indo para a vila, vemos o protagonista contando para as crianças a origem dos dragões. Muito antigamente existia apenas um único dragão, o qual é conhecido como progenitor. A vida dele começou quando o mundo surgiu. Pouco tempo depois, os deuses também apareceram. E enquanto eles alternavam entre discórdia e reconciliação, o dragão percebeu que estava completamente sozinho. Com inveja dos deuses, ele dividiu seu corpo para criar novos dragões. Assim, de sua cauda surgiu Hyperion, de suas asas Vritra, de seus olhos Jormungand, de suas presas Alexander, de seus membros Leviathan, de sua cabeça Bahamut e com o restante que era a alma e o coração surgiu o dragão que governa os outros, que é o protagonista. Diadora se impressionou com a habilidade de Dolan para contar histórias para crianças. E enquanto andavam por lá, Cristina notou que a vila estava cada dia melhor, o que é por causa dos moradores da floresta terem começado a visitá-los. Basicamente, isso é por causa do grupo do protagonista que se tornaram heróis para aquelas pessoas. Após comerem, Dolan foi junto com Selina para uma caçada de monstros. Porém, algo estava muito estranho. Tanto a Lâmia quanto os outros estavam atacando todos os seres que vinham pela frente, não se importando se eram ou não hostis. Por causa disso, Dolan discutiu com eles e Selina estava muito estranha, dizendo que era certo exterminar todos os monstros. Chegando em casa, a plantação dele estava morrendo, até que Aire apareceu e perguntou o motivo dele estar fazendo aquilo, sendo que eles estão abandonando a vila. Isso não fazia sentido para Dolan, e então ele foi até o conselho da vila discutir essa decisão ruim. Porém, os mais velhos já estavam decididos em fazer isso. No dia seguinte, todos estavam partindo, inclusive a família de Dolan. Eles estavam muito estranhos e pareciam saber que o protagonista não era completamente humano. Ele decidiu ficar sozinho na vila até que Cristina apareceu, dizendo que ele era patético por não conseguir se desapegar daquela vila. Depois disso, ele foi para a casa de Selina, onde jantaram juntos. Porém, ele percebeu que a casa da garota estava vazia. E quando iriam falar sobre isso, uma explosão aconteceu. Cristina e outras pessoas estavam queimando a casa de Dolan. Ele tentou impedi-la e quando pediu a ajuda de Selina, viu que a garota já estava com suas coisas pronta para ir embora. Ele implorou para que ela não a abandonasse. Assim, a cavaleira disse para Dolan parar de ser patético, e que ninguém queria morar com ele, pois todos sabiam o monstro que ele era. No meio das chamas, o protagonista não sabia onde tinha errado, e se afundou em tristeza enquanto aquela mulher tentava o deixar ainda mais para baixo. Ao abrir seus olhos, Dolan estava em sua forma de dragão, num antigo vulcão em que morava, pensando se tudo aquilo que viveu como humano era um sonho. Entretanto, quando a mulher estava quase fazendo o protagonista desistir de tudo, Selina apareceu. Ela estava impressionada ao ver um dragão e sentia que aquele era Dolan. Ela tinha ido dormir, porém foi parar naquele lugar. Ao contrário do pesadelo, aquela era a Selina de sempre. Assim, ela relembrou de tudo o que eles fizeram juntos. Mesmo estando gigante, ela o abraçou e agradeceu Dolan por ter entrado na vida dela. Assim, o protagonista agradeceu pelo mesmo motivo, e o tempo dela naquele lugar acabou. Depois de se despedir de Selina, Dolan sabia quem estava por trás de tudo aquilo. O nome dela é Calavite e é a sua maior inimiga, a deusa da destruição. Além disso, ela confirmou o que tinha ido fazer lá, matar o protagonista. Enquanto conversavam, a mulher comentou que o dragão desistiu da vida e usou o herói para isso, abandonando todos os que conhecia. Por causa disso, ela estava tão brava com ele. Dolan disse que agora é diferente, pois depois de renascer como humano e conhecer tantas pessoas que ama, ele conseguiu perceber que faltava determinação para ele viver quando era um dragão. Nessa nova vida, ele sabe que consegue enfrentar qualquer dificuldade sem recuar, e então jurou que viverá sua vida como um humano ao máximo. E mesmo se ela trazer todo o desespero e dificuldade do mundo, ele não irá recuar nenhum passo. Ela achou isso muito legal, mas como estavam no mundo dela, Dolan não poderá ir embora sem lutar. Contudo, ela não teve chance alguma e quando estava prestes a finalizá-la, ela pediu desculpas. A mulher pensava que Dolan estava mais fraco depois de renascer, e comentou sobre uma maldição de reencarnação que ele possui.
que basicamente faz ele renascer, mas sua alma perecerá com o tempo. Ao saber que ele morrerá de qualquer jeito algum dia, ela não ficou feliz, pois mesmo fazendo maldades com Dolan ainda o considera um amigo, o que o deixou impressionado. Acordando no dia seguinte, Selina apareceu, e o protagonista perguntou o que ela faria caso encontrasse um monstro que não fez mal para ninguém. Dessa forma, quando ela respondeu que apenas usaria seus poderes para afastá-lo das pessoas, ele ficou feliz pois viu que aquela era a mulher que ele ama. Com isso, eles foram até Cristina e o protagonista contou que resolveu se matricular na academia de magia. Por causa do sonho onde aconteceu o fim da fila, ele pensou em um modo de ajudar as pessoas de lá, e se lembrou do que Denzel tinha dito sobre ajudar a vila de fora dela. No dia do exame, vários moradores apareceram para se despedirem dele, e durante a prova vemos que Calavite ainda estavam incomodando. Enquanto isso, na vila eles estavam explorando a floresta por causa dos monstros. Porém, Selina estava muito distraída, tanto que causou uma confusão. Por sorte, ninguém se machucou e descobrimos que ela estava assim por estar triste com a partida de Dolan. Em casa, ela estava pensando sobre o quanto queria estar ao lado do protagonista, porém, por ser uma lâmina, sabe que não seria muito bem aceita pelas pessoas da capital. E então, não podendo ficar com seu amado, ela decidiu partir. E enquanto a garota fazia isso, Dolan estava tendo uma conversa importante com Denzel. No dia seguinte, ele apareceu muito feliz e foi direto ver Selina, porém, ao entrar, encontrou uma carta, onde ela estava se despedindo dele, dizendo que precisava agir como ele e dar um passo à frente, e então voltará para sua busca por um marido. No momento que leu isso, Dolan saiu correndo, e na floresta usou sua forma de dragão para voar mais rápido. Depois de um tempo, o protagonista a encontrou, e eles pararam no lugar onde se encontraram pela primeira vez. Durante a conversa, Dolan disse algo muito importante, que os alunos eram permitidos levarem seus familiares para a academia. Ou seja, se eles fizerem um pacto de familiar, ela poderá viver lá com ele. Entretanto, mesmo assim, Selina sabe que as lâminas possuem uma fama muito ruim na capital, e isso fará com que os outros alunos não gostem do protagonista. Contudo, Dolan disse que não se importa com isso, pois quer viver em um novo mundo junto com ela. Assim, eles se abraçaram, e um tempo depois descobrimos que o protagonista passou. E então sua mestra fez o pacto para eles, e no dia de partirem, todos os amigos do trio estavam lá para se despedirem. Com isso, com lágrimas nos olhos, Dolan partiu. E enquanto estavam na carruagem, o protagonista disse para Selina que gostaria de visitar a vila dela um dia, o que a deixou muito feliz. E dessa forma tranquila acaba a primeira temporada de Sayonara Ryusei. Se gostou do resumo, curta e comente muito aqui embaixo, e espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!